Já parou para pensar que, assim como na vida, onde tudo tem seu limite, nas suas APIs isso também é fundamental? Você sabe por que estabelecer limites na quantidade de requisições que uma API pode receber faz toda a diferença para a estabilidade e a segurança da sua aplicação? E mais, você sabia que é possível estabelecer esses limites de forma simples e rápida usando o Node.js, protegendo sua aplicação contra ataques e abusos? Fica comigo até o final desse vídeo, que vou mostrar tudo isso e te provar que adotar o Rate Limiting será um divisor de águas nos seus projetos. Fala, Dev, tudo em riba? Eu sou Pedro Meneghel e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Codificando com Pedro. Hoje vamos aprender juntos o que é Rate Limiting e por que ele é indispensável na construção de APIs modernas. E é claro, vamos ver 4 estratégias para implementar essa proteção nas suas APIs feitas com Node.js. Vem comigo que o conteúdo de hoje está imperdível. Antes de irmos diretamente ao código, primeiro temos que saber o que é o rate limit, por que ele é importante, para que ele serve, né? Para depois, aí sim, nós, tendo esse conhecimento, partimos para as 4 estratégias que nós vamos aprender nesse vídeo hoje, beleza? Então, estou aqui na tela, né, a definição de o que é rate limiting, né? Então, rate limiting ou limitação de taxa é uma técnica para controlar o número de requisições. Basicamente é isso. Você vai controlar a quantidade de requisições que um cliente pode fazer, né, para uma API dentro de um espaço de tempo, né, determinado período de tempo. Então, pense nele como um porteiro ali que está controlando a entrada, né? Quem entra, quem pode entrar, quem não pode entrar numa área exclusiva de uma festa, por exemplo. É a mesma coisa na sua API, né? É um controle ali que barra os excessos, né? Você coloca ali, pré-determina a quantidade de requisições que podem passar ali naquele período de tempo, né? naquele intervalo de tempo que está ocorrendo. Então, para exemplificar aqui, basicamente é o que? Você vai ter o seu cliente, os seus clientes, né? E esse cliente, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer requisições para a sua API, né? Ele pode fazer várias requisições para a sua API. Então, ele vai poder fazer aqui várias requisições. Vamos duplicar aqui, certo? Ele pode fazer várias requisições. Então, isso aqui vamos nomear como requisições, tá? Requests para a sua API. E o rate limit, o que ele vai fazer? Ele vai estar no meio do caminho, né? Então, vai ter um rate limit bem aqui, né? Que vai estar interceptando, vamos dizer assim, essas requisições, e aí vai estar analisando a quantidade de requisições que está sendo recebida naquele intervalo de tempo e vai, então, aplicar um limite, né, nessas requisições, né? Quantas vão poder passar e quantas serão barradas. Basicamente isso, né? Então ele vai ficar aqui entre a sua API e as requisições que o cliente faz. Ele vai verificar a ocorrência, a quantidade, a taxa, o limite aceito, e aí vai só direcionar para a tua API a quantidade de requisições pré-configuradas. Tá? Por que o rate limit é importante? Por alguns pontos aqui, e não estamos esgotando esses pontos, tem outros pontos, mas podemos destacar o quê? Proteção contra abusos, né? Então previne ataques DOS ou DDoS, onde os atacantes tentam sobrecarregar o servidor com um volume gigantesco ali de requisições simultâneas. Ele é bom para segurança de força bruta. Então, protege endpoints, por exemplo, de autenticação, endpoints de login, evitando tentativas automatizadas e quebras de senha, né? Então, aquele volume, né, de requisições tentando, alternando entre credenciais até ele encontrar uma credencial válida ali e aí conseguir direcionar um ataque utilizando essa credencial válida. Distribuição justa de recursos, então garante que todos os usuários tenham acesso equitativo, né, tenham o mesmo acesso
aos recursos do servidor, impedindo que o único usuário consuma ali a capacity, né? Monopolize as requisições ali e os processamentos que o seu servidor pode suportar, né? Controla custos, porque ainda mais se você está disponibilizando a tua API em um cloud provider, como por exemplo a AWS ou Google Cloud, enfim. Quanto mais requisições você receber, muito provavelmente você vai precisar escalar, porque o seu servidor, uma única máquina, uma única instância, enfim, ela suporta um limite de requisições, né, de processamentos. E aí quando esse limite é atingido, você escala horizontalmente, né? Você acrescenta mais uma máquina e aí para atender as aquisições. Então, se você não limita essas aquisições que estão vindo, a sua aplicação ela vai escalar, vai começar a escalar e isso aumenta o custo, porque às vezes nem sempre essas requisições são requisições necessárias. Às vezes pode ser um ataque, pode ser alguma outra, ou algum cliente que colocou lá um pooling que fica fazendo requisições na tua API lá, intervalos curtíssimos de tempo, enfim. Isso aumenta teus custos, porque você vai precisar escalar mais máquinas para atender essas requisições. Manutenção e performance, manter a aplicação responsiva mesmo durante picos de tráfego, né? Garantindo uma experiência constante para todos os usuários. Então, assim, se você não limita as requisições para a sua API, isso vai impactar na performance. Pode vir simultaneamente ali um volume muito alto de requisições, e aí a tua API ela vai ficar sobrecarregada, mas ela vai escalar verticalmente, porque ela vai acrescentar mais máquinas para atender essa requisição. Concordo. Mas aí você sobrecarrega outros recursos, como banco de dados, por exemplo, né? Dependendo do banco de dados que você utiliza e como ele está configurado para escalar verticalmente, ele é mais lento, né? Ele vai escalar, demorar um pouco mais para escalar do que, por exemplo, as máquinas onde a sua API está colocada. E aí isso pode acontecer o quê? Uma sobrecarga no banco de dados. E essa sobrecarga no banco de dados pode impactar a performance e assim por diante. Então, você limitando as requisições, mesmo durante picos, né, de tráfegos ali, você vai garantir uma boa performance para quem está usando a tua API. Principais algoritmos do rate limit. Por que você precisa saber desses algoritmos? Você saber as formas de rate limit que tem, tá? Lógico, a gente não vai entrar a fundo aqui nos algoritmos, tudo nos exemplos, nas estratégias que nós vamos implementar, mas para você saber que tem essas formas de prover o rate limit nas suas aplicações. Então tem a Fixed Window ou janela fixa, que divide o tempo em intervalos fixos, por exemplo, de 1 minuto, e permite X requisições nessa janela. Então, passou dessa quantidade de requisições, ele bloqueia até que o minuto vire, por exemplo, né? Venha para o próximo minuto. O Sliding Window, ou janela deslizante, usa intervalos móveis, né, para distribuição mais uniforme de requisições. É mais preciso do que a janela fixa, né, o Fixed Window, porque ela fica sempre limitada naquele minuto mesmo travado, né? Aqui você pode distribuir o processamento conforme a demanda, né? Ele vai se adaptando, né? Tem o Token Bucket, né, que cada usuário possui um balde, né, de tokens e cada requisição consome um token. Esses tokens são repostos uma taxa fixa, né, um tempo fixo. Então, por exemplo, ele tem lá 1.000 tokens e esses 1.000 tokens são repostos a cada minuto. Então, em tese, ele pode utilizar esses tokens durante 1 minuto. Se virou 1 minuto, ele usou parte desses tokens, é reposto. Se ele zerou, na hora que virar 1 minuto, repõe todos os tokens de novo, né? Então, permite você controlar explosões de tráfegos, né? Aquele volume de tráfego que chega do nada ali, aqueles picos que chegam do nada. Tem o Leak Bucket, que é similar ao Token Bucket, mas processa aquisições ali em uma taxa constante, né? Ele só avisa um pouco os picos de tráfego, né? Então, no Token Bucket, por exemplo, se tiver um pico de tráfego, o cliente ele vai zerar os tokens dele e vai ter que esperar repor. Aqui, no caso, ele dá uma suavizada um pouco
para diminuir o impacto disso daí, ok? Vale ressaltar que aplicações de alto volume, de alta demanda, o ideal é você ter um rate limiter apartado, né? Não ser a tua API que cuide disso, e sim algum outro serviço disponibilizado pelo teu cloud provider, por exemplo, cuide disso daí e deixe a tua API livre para fazer o que ela tem que fazer, para fazer o que ela foi desenhada, ok? Mas, por exemplo, para aplicações de médio porte, pequeno porte, essas estratégias que nós vamos ver agora, ela atende razoavelmente bem, principalmente para pequenos portes. Médio porte, ela atende, mas à medida que o porte da aplicação, né, a quantidade de o volume de requisições que você tem que atender for aumentando, o ideal é você ter o rate limiter apartado da tua API, ok? Então, bora lá colocar a mão no código. Já estou aqui com o VS Code aberto, na minha pasta Projects eu criei uma pasta rate limiting, né? E aí vamos iniciar aqui nosso projeto npm init-y. Está criado o nosso projeto e aí já vamos instalar aqui o npm install express. Vou precisar dele aqui para criar nossas APIs, tá? Vou criar aqui uma estrutura de pastas, aliás, de arquivos. Para cada estratégia que nós vamos ver aqui, vai ter um arquivo diferente. Fica mais fácil, mais didático para a gente aprender do que misturar tudo no arquivo só, né? Facilita o entendimento. Então, para a nossa primeira estratégia, nós vamos aprender um rate limit global, tá? Seria a estratégia de rate limit global. O mesmo limite funcionar para todos os endpoints, tá? Então, vou criar aqui um rate limit global.ts. E aí, assim, eu não instalei o TypeScript. Você pode ver que não tem o TypeScript como dependência aqui. Deixa eu só aproveitar aqui, colocar o type modals aqui. Beleza? Por quê? Já estou utilizando a versão 22 do Node. E aí ela tem suporte aqui ao TypeScript. Então vamos testar esse suporte dele aqui em nossos projetos. Beleza. Então a gente vai iniciar aqui com a estratégia global. Eu falei do TypeScript, deixa eu aproveitar e deixar ele configuradinho aqui. Criar um tsconf.json. Aí, tá configurado. Beleza. Aqui tá certo. Então, para a nossa primeira estratégia, nós vamos configurar aqui o nosso servidorzinho, a nossa API. Vamos pegar aqui o import express. Não, express. Vamos criar aqui o const app express. Vamos fazer aqui porta, vamos lá, 333. 3, isso. Tá dando um erro aqui, tem que instalar o @types. Vamos já por esse carinha aqui. Vamos instalar também o types node. Vamos precisar. Aí foi. Então tá criado aqui. Aí vamos aproveitar e já deixar o nosso server rodando aqui, pronto aqui. Beleza. Vamos para esse exemplo dessa estratégia, vamos ter dois endpoints, tá? Para não perder tempo, eu já vou colocar eles aqui, tá? Temos dois endpoints, ok? Então, e como para cada estratégia vamos criar um arquivo, eu vou ter também um script para cada um. Aí fica mais fácil, né? Não tem que ficar rodando na mão. Então, tem um script aqui, um dev global que vai rodar o comando node experimental strip types, no warnings, o modo watch habilitado, e aí chama o nosso arquivo rate limit global.ts. Show de bola. Agora, vamos implementar a estratégia de rate limit global para esses endpoints. E para isso, nós vamos precisar de uma biblioteca chamada Express Rate Limit. Então, bora lá.
que esse trecho de código faz? Essa constante limiter, ela traz a parametrização do nosso rate limit. Então, aliás, constante global limiter, né? Então, nós criamos essa constante e aí atribuímos o rate limit que foi importado aqui, né, da express rate limit. E aí esse objeto faz a configuração. Window ms significa o quê? Janela em milissegundos, o tempo que eu vou fazer minha limitação. Então, durante 1 minuto, eu vou limitar as requisições a X requisições. E aí virou esse minuto, passou para o próximo minuto, ele zera, né, a contagem e segue limitando. Então, por exemplo, aqui está 60, como é em milissegundos, 60 segundos vezes 1000 vai dar 1 minuto. E essa é a janela de limite, né, de limitação. E o que eu vou limitar? Quantas requisições vai ter dentro dessa janela? Então, em cada minuto, eu vou ter no máximo 10 requisições. Tá? Aqui está 100, mas é 10 requisições, certo? Passou de 10, enquanto não terminar essa janela de 1 minuto, né, de 60 segundos, eu não vou ter, não vou aceitar requisições. Passou essa janela, ela renovou-se, aí eu aceito mais 10 requisições. Após atingir o limite de 10, eu vou retornar essa mensagem aqui com esse erro e pedindo para tentar depois de 1 minuto. Show? Temos 2 parâmetros aqui, que é o Standard Headers e o Legacy Headers. Tá? Basicamente, ele vai retornar os headers ali para o cliente ter ideia do rate limit ali. Qual que é o limite, qual que ele tem disponível para usar, qual que é o tempo de renovação. O Standard Headers, né, o padrão HTTP ele já aceita headers sem necessidade do prefixo X. Por quê? Porque antes, todo header customizado era adotado um padrão ali de colocar um X traço e o nome do header customizado, né? Um prefixo X. E aí, nos padrões atuais já não tem essa necessidade, desde que o header que você especificar não entre em conflito com os headers já existentes na especificação, tá? Então você pode trabalhar com os dois, né? Minha aplicação ainda utiliza o X, né? Então você pode retornar o X. O prefixo X. Minha aplicação já não tem essa necessidade de retornar o prefixo X, pode retornar os headers padrões. A gente vai mostrar aqui na prática como cada um funciona, beleza? Então aqui eu criei a configuração do meu rate limit global. E aí ele vai fazer o seguinte, eu coloquei essa configuração como um middleware, né? Então toda requisição que chegar no Express, antes dele verificar se é algum desses endpoints aqui, alguma dessas rotas aqui, ele vai primeiro executar essa configuração. Vai verificar se precisa limitar, se tem limites ali, gastos, se atingiu o limite, e aí ele vai ou deixar passar a requisição, caso o limite não tenha atingido, ou vai barrar. Né? Então esse middleware ele intercepta, faz essas análises primeiro do rate limit e depois decide o que fazer. Vamos salvar aqui. Deixa eu aproveitar e criar um client.http aqui. E aí vamos adicionar aqui os endpoints que nós criamos. Tá aqui, só recapitulando aqui, temos 2 endpoints. Um que é na rota base, né, um GET na rota base que retorna a API protegida e o horário, né, que foi executada ali a requisição. E a segunda endpoint, ele retorna aqui um barra API, barra users, né? Ele simula ali uma listagem de usuários, tá? Tem esses endpoints aqui. E vamos subir nossos projetos. Nosso projeto está funcionando. Antes disso, deixa eu tirar esse middleware. Né? E vamos fazer requisições aqui, ó. Então, normal, né? Ele está batendo aqui na rota base, está falando que a API está protegida. Mentira, ainda não protegemos ela, descomentei o middleware. E aqui a listagem de usuários. Beleza.
Agora sim eu vou retornar meu middleware aqui, lembrando que são 10 requisições dentro do minuto. E no momento que eu fizer a requisição, ele já retornou aqui, olha lá, ó. 10 requisições, restam 9. 10 requisições, restam 8. Ó, pode ver que eu estou alternando entre os endpoints. E a contagem persiste, né? É global. Ó, não me restam mais requisições. Pronto, retornou um 429, too many requests. E a mensagem lá, quando o nosso rate limit é atingido. E reparem que aqui ele tem o X, né? X rate limit, né? Então ele está usando o quê? O legacy, né? O padrão legado. Podemos colocar aqui como falso. Colocar como true aqui o standard headers, né? Vamos testar. Como eu vou fazer o reload, ele vai zerar o rate limit. E detalhe, essa lib, ela controla tudo em memória, né? Não tem uma base de dados, um banco de dados que faz esse controle, não. É em memória. Então, se a tua aplicação faz o reload, se sobe uma instância nova da tua aplicação, por exemplo, lá no Cloud Provider, esse controle vai ser feito dentro da instância que a tua aplicação subiu, tá? Na memória onde está sendo executada a tua aplicação. Então, se eu executar aqui novamente, olha lá, ele zerou os limites, só que agora ele retornou os headers sem o X, né, o prefixo X. Mas o funcionamento é o mesmo, olha lá. Estou batendo aqui. O bom é que ele mostra aqui, ó, quantos segundos faltam para o reset, né? Pum, deu meu rate limit. Beleza? Então esse é a nossa primeira estratégia de implantação de rate limit, que é o rate limit global. Agora, nós vamos para a nossa segunda estratégia, que é a estratégia do rate limit por rota, né? Então vamos criar um novo arquivo aqui, rate limit by route. .ts, tá? Vou parar aqui, porque a gente vai executar esse outro arquivo. Vou fechar esses caras aqui que não são importantes por enquanto. Beleza. Então, eu já tenho aqui pronto. Nós vamos utilizar os mesmos, o mesmo princípio, né? Utilizando aqui o Express Rate Limit, porém, vamos criar aqui dois endpoints. Um para autenticação e o outro que retorna uma listagem de vendas. E aí nós vamos ter um rate limit diferenciado para cada endpoint, tá? O endpoint de vendas, a gente vai ter um rate limit de 10 requisições dentro do minuto. E o endpoint de autenticação, nós só vamos ter rate limit quando retornar erro. E aí eu começo a fazer a contagem dos erros. E aí se atingir a quantidade de requisições dentro do minuto, aí sim eu vou barrar. Se tiver sucesso, não vai, as requisições de sucesso não entram na contagem. Por isso que tem o código aqui comentado de erro e o código de sucesso para a gente testar isso aí, beleza? Reparem que aqui eu estou criando, né, a questão no endpoint, da rota, dou aqui o path dela e tem aqui esse segundo parâmetro que é o middleware. Então a gente tem uma configuração específica para cada um. Tá aqui para cima a gente já vai ver. Então tem uma configuração que login limiter e um heavy API limiter, tá? Então temos esses middlewares aqui, né, que são executados toda vez que esses endpoints são executados. E vamos primeiro aqui no login limiter. Então, reparem que é a mesma estrutura da global, né? A gente cria uma constante, login limiter, que recebe um rate limit. E aí tem a configuração. A janela que ele vai olhar, que é de 1 minuto, quantidade máxima de requisições e a mensagem de erro quando esse limite for atingido. Só que aqui temos um parâmetro skip successful requests, que é o quê? Eu vou esquipar, eu vou pular da contagem requisições que retornarem um status code de sucesso, HTTP status code de sucesso. As requisições que retornarem um HTTP status code de erro, essas serão contadas no nosso rate limit, tá? Então, essa é a configuração do endpoint de login. Já no endpoint de listagem de vendas, a gente tem aqui uma constante have API limiter
que recebe aqui um rate limit. E aí a configuração é a mesma, a janela é a mesma, né? O window MS 1 minuto. O máximo de requisições são 10. E aqui eu não estou limitando se é sucesso ou erro. Deu 10 requisições em 1 minuto, eu retorno um erro falando que atingiu o limite, tá? Então vamos ver isso em funcionamento. Então vamos subir aqui. Acho que eu coloquei o script. Não coloquei. Vamos pegar o script para rodar esse cara aqui. Beleza. Vamos subir aqui. Beleza. Tá rodando aqui a nossa API, servidorzinho. Deixa eu adicionar esses dois endpoints desse exemplo, né, dessa estratégia. Beleza. Então, ó, eu vou executar, por exemplo, o login. Ó, nada acontece. Ó. Ele deu autorizado, retornou um 200. Se eu for executando, ele permanece inalterado a contagem do que falta. Por quê? Porque não é para contar sucesso, né? Mas, por exemplo, se eu vier aqui nesse de vendas, o de vendas, a regra é o quê? 10 dentro do minuto, deu os 10, acabou. Então, olha lá, tá contando o que falta e aplicou o rate limit, ok? Agora vamos aqui, no caso do login, começar a retornar erro em vez de sucesso. Tá? Vamos, olha lá, então deu erro, 404 not found. Vou executar de novo. Opa, na verdade não é 404 not found, é 401 unauthorized, tá? Então, vamos lá. Olha lá, foi. Deu aí 5, aplicou o rate limit dentro daqui 1 minuto. Então, é possível você ter estratégias para cada endpoint, para cada da sua API, cada endpoint da sua API. Lógico, se a sua API tiver 10 endpoints diferentes, nesse caso teriam que criar 10 configurações rate limit diferentes, a não ser que alguns endpoints tenham o mesmo padrão de rate limit. Aí você pode, por exemplo, usar o mesmo middleware, a mesma configuração nos middlewares daqueles endpoints, tá? Mas caso contrário, tem que criar uma configuração. Mas é um controle, porque cada endpoint pode ter uma taxa de limitação diferente. Uns são mais permissivos, outros são mais restritivos. Depende muito do caso de uso. Fechou? Então, essa foi a segunda estratégia. A terceira estratégia é por um rate limit através de headers customizados. Então, vamos criar aqui um outro arquivo, rate limit custom headers. Custom header. Yes. Tá. Para esse, vou colocar custom headers. Para esse exemplo aqui, vamos fechar os demais. Para esse exemplo aqui, a gente vai ter um único endpoint, tá? Só que esse endpoint, ele vai ter uma limitação diferenciada de acordo com o header que é passado no endpoint, tá? Então, só para a gente olhar aqui, né, o padrãozinho é o mesmo aqui, a gente vai usar o Express, só que aqui tivemos que acrescentar umas tipagens aqui, tá? E a gente já vai entender o porquê. Então, a gente inicia configura aqui o nosso servidorzinho e deixa ele rodando aqui embaixo. Criamos um endpoint barra API, é um get, né? Barra API barra custom limit, passando no middleware para executar antes de qualquer outra preço aqui com a requisição. Esse custom rate limiter, que a gente já vai entender ali em cima, ele retorna basicamente um JSON que você acessou a rota com rate limit customizados. Traz as informações do rate limit aqui, tá? Aqui em cima a gente tem esse custom rate limiter e aqui já precisou fazer algumas modificações aqui. Adicionamos uma tipagem para nos auxiliar aqui à medida que nós vamos montando. E aí
esse custom rate limiter recebe um rate limit e aqui já nós passamos a configuração. Então aqui nada por enquanto nada de novidade, é a janela, né, de tempo que esse rate limit será aplicado, 1 minuto. E aqui no máximo de requisições já tem uma diferença aqui. Então a gente vai interceptar o request que está vindo para determinar esse max aqui. E aí vai olhar. Nesse request, está vindo o quê? Está vindo esse header XAPI aqui? Ah, está vindo. Então, nesse caso, para requisições com esse header, ele vai ter um rate limit de 10. 10 requisições por minuto. Caso contrário, 5 requisições por minuto. Então, por que, por exemplo, é interessante se diferenciar por header? Suponhamos que você tem uma API, tem alguns endpoints que os clientes utilizam. E você tem uma segunda API que requisita endpoints dessa primeira API. E aí essa API, ela deve ter um limite maior, porque ela, né, é uma API consumindo uma outra API e ela tem prioridade, vamos dizer assim, né? Ela executa mais coisas importantes, né? Então, você pode falar assim, que essa API, toda vez que ela consome, a segunda API consome endpoints da primeira, ela manda um header para identificar que o consumo está vindo dessa API. E aí eu posso, através desse header, diferenciar o rate limit, ok? Então, se vier o header XAPI key, o rate limit é de 10 por minuto. Se não vier o header, é de 5 por minuto. Show. E aí, para isso, eu preciso gerar uma chave para controlar essa diferenciação, tá? E aí, para fazer isso, eu uso aqui o IP Key Generator daqui. E aí a chave que vai ser gerada é o quê? Ou vai ser a chave, se vier o header, uma chave com header. Se não vier o header, eu pego o IP de quem está requisitando e gero uma chave com IP. Ok? Para ter a limitação dos 5 sem a chave, sem a header, ou dos 10 com o header. Perfeito? E aqui eu já coloco um render, né? E nesse render também eu já vou e altero o retorno, né? Então daí eu já altero ali, passando o status code 429 e um erro e a mensagem de erro, ok? E aí os parâmetros standard headers e legacy headers que a gente já sabe o que é. Beleza? Então vamos parar aqui. Deixa eu ver se já está aqui o script. Não está. Aí. Beleza. Vamos executar aqui. Opa, deu um errinho aqui. Esse errinho aqui é o seguinte, como eu estou utilizando o TypeScript do Node, quando eu faço um import e esse import ele é um type, eu tenho que deixar explícito que é um type. Tá? Olha lá, ó. Deixando explícito que ele está sendo utilizado como type, ele para de dar erro. Beleza? Então, vamos aqui no nosso client HTTP, vamos adicionar esse endpoint aqui para a gente consumir. Aqui, beleza. Então, ó, primeiro eu não vou passar o header, tá? Executando aqui. Olha lá, ó, meu rate limit é de 5. Restam 4, tá? Se eu passar o header, meu rate limit é de 10. Restam 9. Né? Então a gente tem. E aí aqui essa diferenciação aqui, tipo assim, só para mim saber que eu passei a chave, o header na verdade ou não, né? Olha lá, ó, nenhuma chave passada no header, né? Então, um retorno só para a gente ter uma ideia aí quando passa, para gente demonstrar que passou aqui o header XAPI aqui ou não. Então, tenho aqui, passando o header, deu meus 10, ele dá um 429 e a mensagem de erro que nós configuramos aqui. Beleza?
Então essa foi a nossa terceira estratégia, né, por headers customizados. E temos nossa quarta estratégia, que daí é um pouquinho diferente, porque daí nós não vamos utilizar o Express, fugiu o nome, o Express Rate Limit, essa lib Express Rate Limit. Por quê? Esses três exemplos que nós vimos aqui, essas três formas, elas fazem um controle em memória. Mas pensa comigo, a sua API, você colocou ela lá na AWS e ela tem poucas requisições e você só tem uma instância, uma máquina lá rodando a tua API. Beleza. E ela suporta tranquilamente. Então você pode fazer essas três estratégias, porque essas três estratégias ela vai estar numa única máquina e vai estar controlando na memória daquela máquina. Aí suponhamos que as requisições em cima da sua API começam a aumentar e você precisa começar a escalar horizontalmente, né? Então, uma máquina já não suporta mais. E aí você vai passar a ter duas máquinas. E aí o controle desse rate limit vai estar em duas máquinas. Não vão estar compartilhando o mesmo controle. Cada máquina vai estar fazendo a sua. Então, em tese, se eu venho aqui, por exemplo, no global e coloco que a cada 1 minuto eu vou ter 10 aquisições, quando você tem duas máquinas, as requisições que chegam para elas, elas são balanceadas, né? Tem um load balancer ali no meio do caminho que vai distribuir as requisições para não sobrecarregar uma ou outra máquina, deixa ficar igual para as duas. Então, eu vou mandar a primeira requisição, vai cair na máquina 1. Eu vou mandar a segunda, vai cair na máquina 2. E aí, se for o mesmo cliente que está fazendo, o rate limit vai ser aplicado para cada máquina. Então, ele não vai ter 10 requisições. Ele pode ter até 20 requisições, porque ele controla 10 em uma, 10 em outra. Aí já não é interessante. Para esses casos, a gente precisa ter um controle centralizado, que tipo, independente se eu tenha duas máquinas, três máquinas, quatro máquinas, o rate limit vai ser aplicado independente se cair requisições em máquinas diferentes. No final, 10 requisições, é, tem que ser aplicado o rate limit em 10 requisições, por exemplo, né? Acima de 10 limita o cliente, as requisições. Então, essa estratégia, a gente vai utilizar o Redis para armazenar o controle, tá? Limit redis.ts. Para isso, para usar o Redis, nós vamos precisar instalar uma lib, IO Redis. E também vamos precisar de uma outra lib para ter essa flexibilidade, digamos assim, para a gente ter essa opção de utilizar um recurso fora para controlar nosso rate limit, né, fora da aplicação. Então a gente vai instalar também aqui o npmi rate limiter flexible, aí, esse carinha aqui. Beleza. Bom, eu preciso ter um Redis, né, para executar esse controle, esse rate limit, né, para mim controlar esse rate limit. Eu vou optar aqui, e aí fica muito a critério de como você está implementando. Mas eu tenho o Docker aqui, e para não ter que instalar o Redis e deixar ele para esse escopo aqui, no caso, eu vou criar aqui um Docker Compose, e nele aqui eu coloquei, né, adicionei um serviço aqui com o nome de Redis, peguei a imagem aqui da última versão do Redis, dei um nome para o container, a porta que ele roda aqui é o padrão, criei um volume, né, para persistir os dados, para quando tipo desligar o computador e ligar novamente os dados que estiverem lá, estiver persistidos, né, cada vez que derrubar o container, por exemplo, não perder esses dados. Né, e estou utilizando esse volume aqui. Então, bem simplesinho, só para eu ter um Redis específico aqui para esse exemplo, tá? Eu vou dar um Docker Compose App, só para ver se ele vai funcionar.
Beleza, agora eu vou, estando com o Redis aqui funcionando, agora nós vamos aqui para o nosso exemplo aqui, nossa estratégia, utilizando ele. E aí eu já tenho ela para adiantar aqui pronta, tá? Vou colar aqui, vou até fechar aqui para a gente analisar juntos. Para essa estratégia, eu vou ter dois endpoints, tá? Um público que não vai ter limitação nenhuma e um protegido, vamos dizer assim, que daí ele vai aplicar o rate limit baseado aqui nas configurações, utilizando o Redis, ok? Então, só para a gente entender aqui, tá? Temos aqui a importação do Express, a importação da lib IORedis e a importação da lib rate limiter flexible, tá? Aqui, primeiramente, a gente faz a configuração do Redis. Então, tá aqui um const Redis client, new Redis, né? Passando o IP e a porta. Não criei aqui com senha, bem simprão, só para o exemplo mesmo. Aí o rate limiter, né? A gente vai usar o quê? Esse carinha aqui, né? Rate limiter Redis, né? Importando do rate limiter flexible. E aí nós instanciamos a classe e passamos a configuração. Né? Então, onde vai ficar armazenado? Na Store Client, dentro daqui, dessa conexão do Redis que nós criamos aqui. Tá? Qual que é o prefixo? Né? Como que as chaves, o prefixo para chaves no Redis? Vai ser API rate limit. Okay? O número máximo de requisições, né? Dentro do intervalo de tempo, 10. Qual que é o intervalo de tempo? 30 segundos. Então, aqui é em segundos mesmo, tá? Então, 30 segundos. Só que a gente pode falar assim, por exemplo, se dentro de 30 segundos ele atingir os 10 aquisições, ele vai ficar 5 minutos, 60 segundos vezes 5. 5 minutos bloqueado. Daí, apesar de passar os 30 segundos, ele não vai ser autorizado a consumir a API após esses 30 segundos. Ele vai levar um gancho ali de 5 minutos, por exemplo. Né? Posso colocar isso ou não. É só para você saber que tem essa configuração. Beleza? E lembra que aqui no nosso endpoint a gente tinha um middleware, rate limit middleware. Então tá aqui, ó, rate limit middleware. E aí ele recebe, né, os dados da requisição aqui. E aí ele dá um await rate limiter passando o IP, tá? Então ele pega aqui esse carinha que nós criamos aqui, essa configuração, chama ele com o método consume e passa o IP. E dá um next, né? Se tudo der certo, ele vai passar, se não, ele vai rejeitar porque atingiu o rate limit, tá? Então aí aqui tem as configurações, né? E o que a gente vai retornar, os cálculos que ele faz, né? Porque ele retorna esse valor aqui, né? Para tentar daqui tanto tempo, ele vê quanto tempo falta para expirar o bloqueio e retorna aqui. E a mensagem de erro, beleza? Então aqui para baixo aqui nós criamos nosso Express, os endpoints e para nós ficarmos aqui ouvindo na porta 3333. Vamos rodar ele aqui. Então, npm, eu acho que eu não criei um script, não criei. Então, dev-redis, ele chama aqui o nosso src rate limit redis. Então, npm redis, opa, run. Ele deu um erro aqui. Vamos ver o que é. Primeiramente, aqui é type, type e type. Opa, coloquei o nome do arquivo errado. Aqui, rate limit, aí. Agora vai. Foi. Beleza.
Então, no nosso client HTTP, vamos pegar aqui os dois endpoints que nós criamos para esta estratégia, para testar essa estratégia. Então, a pública e a protegida. A pública a gente pode requisitar, ele nem traz os cabeçalhos aqui, não traz nenhuma informação de rate limit. Podemos executar de montão. A protegida, ele já, ó, você se sua rota protegida por rate limit. A gente tem 10, né? Opa, passou as 10. Olha lá, ó. Retrai daqui 300 segundos, né? Então, se eu tentar de novo, ó, olha lá. Retry daqui 288 segundos. Então, está aplicando aqui o nosso rate limit. Vamos ver como que fica isso no Redis. Deixa eu abrir meu cliente do Redis aqui. Tá aqui. Então, ele está lá, o API rate limit, que é o prefixo que nós colocamos aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. Olha lá, API rate limit, está aqui. Se eu abrir o registro, ele tem aqui um controle, tá? E o tempo que falta para expirar esse registro, né? Olha lá, que é o mesmo que vai retornar aqui, em tese, né? Olha lá, certo? Vamos supor, se eu vier aqui, excluir essa chave, pode ver que ele vai passar. Olha lá, porque o registro foi excluído, ele criou um novo no Redis para fazer esse controle. Aí. Então tá aqui. Ok? Então é isso, pessoal. As 4 estratégias de rate limit, né? Que a gente pode utilizar. Lógico que existem outras estratégias. Tem, como eu falei para vocês, a questão dos cloud providers, que você pode ter um serviço apartado para fazer isso daí, né? Enfim, existem outras formas de fazer, mas a forma que nós fizemos, as quatro estratégias que nós fizemos aqui funcionam e funcionam bem, tá? Umas boas práticas que você tem que levar em consideração na hora de implementar o rate limit, que, por exemplo, identifique os usuários corretamente, né? Então, use chaves de API, tokens de autenticação ou endereço de IP, né? Para identificar o contexto ali que você vai utilizar, a forma que você vai aplicar esse rate limit, né? Como deu um exemplo ali, por exemplo, ali do header, né? Foi um dos exemplos, né? Eu bloqueei por header. O global, por exemplo, aqui ele usa IP, também aqui o por rota. Está implícito aqui, mas ele está usando por IP, né? Diferentes limites para diferentes endpoints, APIs críticas ou que consomem mais recursos, como CPU, banco de dados, escrita de arquivos, processamento de imagens, devem ter os limites um pouco mais restritivos, que são endpoints que demoram para dar um retorno, então se eles recebem muitas aquisições, vai ter uma sobrecarga ali, né? Headers informativos, então sempre inclua headers informando, né, que tem um tempo restante ali para tentar novamente, quais os números de tentativas que ele tem até atingir o limite dele e assim por diante, né, para ajudar os clientes a se controlarem ali e cadenciarem essas requisições, né. Tenha também uma estratégia de graceful degradation. O que seria? Às vezes, em vez de você bloquear completamente o cliente, você pode simplesmente, a partir do momento que ele atinge aquele limite, você dá ou você segura aquela requisição, o processamento daquela aquisição, ou se o endpoint permitir, você devolve dados em cache, né? Então, em vez de você ficar indo, fazendo todo o fluxo, consultando o banco de dados, se o endpoint permitir, devolva um cache, né? Então, é melhor do que às vezes você simplesmente cortar ali, deu rate limit, cortou, não deixa o cliente mais requisitar até que a janela de tempo ali do corte seja atingida, né? Seja renovada. Monitoramento contínuo, então acompanhe métricas para ajustar esse rate limit. Você aplica hoje, às vezes você está muito restritivo, posso afrouxar um pouco, ou não, foi muito brando, ou vou ter que ser um pouco mais restritivo. Você tem que ter métrica, você tem que ter monitoramento, você tem que acompanhar para você ter esse feeling, né, esse entendimento, tá?
e tenha o whitelist para serviços internos. Então, o exemplo que eu dei aqui do Custom Headers, né, eu falei que sem o Custom Headers é como se fosse um cliente chamando a tua API, um cliente comum. Quando chega um header na requisição, ali no caso o header que nós utilizamos aqui foi o XAPI Key, estaria entendível, estava implícito, ou tem alguma regra que quando vem esse header, por exemplo, é uma outra API minha que está chamando essa API. E aí, tipo, esse serviço ele não precisa ter rate limit, por exemplo. Ou ele tem que ter, pode ser bem permissivo, não precisa ser um limite pequeno, né? Então, esse seria as whitelisters para serviços internos, vamos dizer assim, né? Você tem ali serviços que são confiáveis que você dá um limite maior ali, você deixa ele consumir, fazer mais requisições do que outros clientes, né? Ou clientes externos, por exemplo, tá? Então, assim, o Rate Limiter é uma ferramenta poderosa, é essencial para manter suas APIs seguras, estáveis e performáticas. Com a implementação correta, né, do Rate Limit, seja usando o Node.js aqui com o Express ou com o Redis, como nós fizemos, ou até colocando um serviço ali de algum cloud provider, né, no meio do caminho ali, você pode proteger suas aplicações contra abusos enquanto oferece uma experiência bem consistente para todos os seus clientes, os usuários que utilizam a tua API. Beleza? Então, ó, se esse vídeo te agradou, se o conhecimento que foi passado aqui, né, trouxe valor para você, e se você quer ver mais vídeos como esse, né, bate o dedo no like aí, compartilhe o vídeo com outros devs. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade ali, nenhum vídeo que nós venhamos a postar no canal. Beleza? Quero saber nos comentários aí qual dessas estratégias de rate limit você acha mais útil, se você já conhecia alguma delas, se já implementou alguma delas em alguma API que você está trabalhando, que você trabalha, ou se você utiliza outras estratégias que não estão aqui mas que não utilizam cloud provider, por exemplo, mas utilizam alguma coisa direto na API, comenta aqui, deixa seus comentários, vamos enriquecer essa discussão aqui para todo mundo aprender junto, né? Vamos trocar ideia aí e evoluir todo mundo junto, beleza? Até a próxima. Valeu!